Só que Deus, amados, Ele é tão bondoso. O nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. O nosso Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele pede a Jonas, ao seu profeta: Jonas, vá até aquela cidade e prega ela. Fala para aquele povo se arrepender da sua maldade, da sua violência, porque a maldade chegou até mim. E eu não suporto mais tanta violência, eu não suporto mais tanto pecado, tanta abominação aos meus olhos. E se eles não se converterem, eu irei destruir toda a cidade. Irmãos, na misericórdia de Deus, Deus é tão amoroso, Deus é tão cheio de compaixão, de misericórdia, que deu uma oportunidade daquele povo ser perdoado por Deus. Mesmo sendo um povo que não tinham intimidade com Deus, mesmo sendo um povo que não tinham comunhão com Deus, mesmo sendo um povo que não conheciam ao Senhor, Deus envia o profeta ali para pregar para eles o que? O arrependimento, se consertar com Deus. Eu quero ler essa passagem do profeta Jonas e juntamente um pouquinho da história de Davi, e nós vamos ver o que o Senhor, o Espírito Santo, quer trazer para nós, nos ensinar essa noite. Aqui nós vemos então uma cidade pecaminosa, uma cidade que tinha um povo maligno, que os judeus queriam destruir. Depois nós voltamos em Jonas. Agora eu quero pedir para que você abra comigo lá em 2 Samuel 24. Depois nós voltamos aqui. 2 Samuel, capítulo 24. Aqui fala do censo do povo e o castigo. Eu vou ler só até o versículo de número 2. E então, mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e moveu Davi a punir o povo, ordenando: vai agora e faz a contagem completa do povo de Israel e de Judá. E acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército, que estava com ele: percorri, pois, todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quantos somos. Irmãos, nós vemos aqui um povo que já adorava a Deus, um povo que conhecia os mandamentos de Deus, um povo que caminhava com Deus, um povo que tinha as instruções, tinha ali os mandamentos, um povo que Deus, desde que tirou esse povo do Egito, Deus falava com o povo, Deus levantava profetas, homens que através do Espírito Santo, eles orientavam o povo, eles traziam ao povo a presença de Deus. O povo de Israel e o povo de Judá. Mas o que nós vemos nessa passagem, se nós formos ler toda essa passagem do capítulo 24, é que aqui não peca o povo. O povo de Israel não peca. O povo de Israel não transgride a Deus nesse momento, nessa passagem, nessa história. Nós vemos aqui que quem transgride, quem peca contra Deus foi o rei, foi Davi. Davi, depois que a nação de Israel foi crescendo e aumentando,
ele achou no seu coração que ele já estava todo poderoso, que nenhuma nação mais poderia vir e vencer o povo de Israel, que nenhuma nação poderia mais vencer as batalhas sobre o povo, porque agora eles eram muitos. Então Davi falava ali para Joabe, seu comandante: vai e faz o recenseamento, conta o povo, quero saber quantos homens para a batalha eu tenho, quantos homens eu tenho ao meu favor. E a palavra de Deus diz que Joabe vai junto com os comandantes e faz a contagem do povo, e depois que conta o povo, a palavra de Deus diz que eles eram, só em Israel, praticamente 800.000 homens. 800.000 homens de guerra que Davi tinha ao seu dispor em Israel. E em Judá, 500.000 homens a dispor dele para lutar e vencer as batalhas, totalizando 1.300.000 homens de guerra. Davi se achou poderoso. Agora eu tenho 1.300.000 homens de guerra ao meu favor. Agora ninguém pode mais me vencer. Só que eles levaram 9 meses e 20 dias para fazer o recenseamento, para contar todo aquele povo. E quando eles voltam e dão a notícia para Davi da contagem, se você ler nessa passagem, a palavra de Deus diz que Davi se arrependeu. Davi entrou remorso no coração de Davi, porque ele fez besteira, ele fez uma grande tolice, porque quem desde o momento que ele se tornou rei, tinha dado as vitórias para ele de todas as batalhas dos seus inimigos, foi Deus, não foi os homens. Era Deus que estava à frente, era Deus que dava fortalecimento, era Deus que dava proteção, era Deus que guardava e vencia as batalhas para Davi. Davi ia à frente das batalhas, mas Deus estava junto com Davi. As vitórias foi Deus quem deu, não foi o homem. E nós vemos nessa passagem, queridos, que quando Davi, ele peca, Deus envia a ele o profeta Gade, e Deus fala para ele: Davi, você sabe que você errou, você sabe que você pecou contra mim, porque não foi você que venceu as batalhas, mas foi eu, teu Deus, que te guardei e te dei as vitórias. Agora, escolhe 3 coisas para que eu te faça. Deus deu a ele 3 opções, escolhe uma dessas 3. A primeira, como você pecou, escolhe se você vai querer que tenha 7 anos de fome sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel. Escolhe. Se não, escolhe se 3 meses você vai fugir diante dos teus inimigos e ele vai te perseguir. E ele vai te perseguir durante 3 meses. E a terceira opção que Deus deu a ele: ou 3 dias que haja peste sobre a terra. Haja peste sobre a terra. Irmãos, e Davi, como não era nada tolo, era um homem sábio, ele diz: eu prefiro que o Senhor me castigue do que eu cair na mão dos homens, porque o Senhor é misericordioso, porque Deus é misericordioso. E a palavra de Deus diz que Deus enviou sobre o povo de Israel uma peste, uma praga, durante 3 dias, e 70.000 homens do povo foram mortos através dessa peste, por causa do pecado de Davi, por causa do que? Da arrogância de Davi, por causa do orgulho de Davi. Pessoas que eram inocentes, irmãos, não tinham pecado. Quem pecou foi o rei, e
foram mortos por causa da arrogância dele. Mesmo ele se arrependendo do que fez, Deus permitiu que essa peste, essa praga viesse sobre o povo de Israel e matasse 70.000 homens. A palavra de Deus diz que depois que 70.000 homens morreram, o Senhor, ele se arrependeu. E o Senhor diz ao anjo que estava com as suas mãos estendidas sobre Jerusalém: cessa, basta, cessa a praga. E quando o Senhor deu ordem ao anjo, a praga cessou. Deus estava no controle. Deus permitiu que aquele mal viesse sobre o povo de Israel por causa de Davi. Aí o profeta Gade diz a Davi: Davi, vai e oferta ao Senhor um sacrifício, oferta ao Senhor o holocausto. E Davi vai até Araúna, o Jebuseu, para ali levantar um altar ao Senhor, um altar de adoração a Deus ali, e entregar sacrifícios, ofertas ao Senhor, pelo mal que ele havia feito, uma oferta de arrependimento pelo pecado que ele havia cometido. E quando Davi chega ali nas terras de Araúna, ele vê o rei, ele se prostra e fala: rei, o que o senhor deseja? Aí o rei Davi diz a ele: não, eu vim fazer um sacrifício ao Senhor, oferecer um holocausto ao Senhor. E Araúna, como tinha um coração muito bom, falou: rei, pode pegar o que o Senhor quiser, eu te dou essas terras, eu te dou os sacrifícios, os bois, a lenha, o que o Senhor precisar é teu. Só que Davi diz: não, eu não vou entregar nada ao meu Deus que não me custe nada. E Davi comprou as terras, Davi comprou ali os animais e ofereceu um sacrifício ao Senhor. E a palavra diz que aí a praga cessou. Irmãos, um povo que não tinha cometido nenhum pecado contra Deus, o rei havia pecado, o rei havia transgredido, o rei havia deixado o orgulho entrar no seu coração, e o povo padeceu por causa da atitude de Davi. E uma coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem, na palavra de Deus, é que mesmo quando pessoas estão ao nosso lado, familiares, ou pode ser pessoas também que não fazem parte da nossa família, mas quando nós erramos, quando nós desagradamos o coração de Deus, quando nós pecamos, muitas vezes as consequências vêm para aqueles que nós amamos, estão ao nosso lado, por atitudes nossas que nós tomamos, por erros que nós cometemos. Foi preciso que Davi ali oferecesse o sacrifício a Deus em arrependimento, para que a praga cessasse e não houvesse mais mortos no povo de Israel. Ali o rei pecou e o povo não havia pecado. Por causa do erro de Davi, aqueles inocentes morreram por causa do erro de Davi. Até se você depois decorrer, leia em casa essa passagem, todo o capítulo 24, vai chegar o momento que Davi ele ora a Deus, fala: Senhor, eles não têm culpa, as suas ovelhas são inocentes, eu sou o culpado. Aplaca essa praga, essa peste, e faz cair sobre mim e sobre a minha família. Mas eles tinham errado. E quando nós voltamos agora em Nínive, lá no profeta Jonas, nós vemos ali, queridos, que ali o povo todo tinha pecado. O rei pecou, todo o povo era maligno, todo aquele povo estava em desobediência de Deus. Irmãos, aquilo que o Senhor fala no meu coração, o Espírito Santo, nós não estamos em dias tão diferentes como aquele povo de Nínive. Quando fala que o Senhor viria no tempo parecido com os dias de Noé, nós não estamos distantes desses dias.
O homem se afastou de Deus, o homem não crê mais em Deus, o homem não tem mais temor de Deus, o homem hoje zomba de Deus, o homem não busca mais a presença de Deus. Apesar de estar acontecendo dessa pandemia, irmãos, muitas pessoas às vezes, por favor, não se ofenda do que eu vou dizer. Não ofenda do que eu vou dizer agora, mas muitas pessoas é até cômodo ficar em casa. É cômodo assistir um culto, uma live em casa, no meu sofá, tranquilo. Porque quando nós saímos de casa e a gente vem em direção à igreja para cultuar, adorar a Deus, é sacrifício. É sacrifício. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Então para muitas pessoas é até cômodo. Quantas pessoas até não estão gostando de ficar em casa? Quantas pessoas não estão aproveitando essa oportunidade? Mas quantos também, queridos, eu sei de todo o coração, como eu e você que está me vendo essa noite, que você não vê a hora de estar junto, reunido na casa de Deus para adorar, glorificar e servir o Todo-Poderoso. Quantas pessoas como eu e você temos este desejo de estar na casa de Deus, na presença de Deus, para louvar o nome do Senhor. Irmãos, Jonas, ele prega a palavra em Nínive. E o que eu acho lindo nessa história é que no momento que o rei ali de Nínive ficou sabendo, através da pregação de Jonas, que Deus iria destruir aquela cidade, aquele rei, ele dá um decreto e ele ordena que todo o povo, desde o rico até o pobre, desde o maior ao menor, até os animais, jejuassem e não bebessem nada, para levantasse um jejum pedindo perdão a Deus, se arrependendo dos seus pecados. O rei dá um decreto que todo o povo daquela cidade iria jejuar, se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor aplacasse deles a praga, a peste, o que viria sobre eles e ia destruir aquela cidade. O rei se arrependeu. O que nós vemos hoje, queridos, é que o homem, ele confia nas riquezas, o homem confia na tecnologia, o homem confia no dinheiro, o homem confia em todas as coisas, menos em Deus. Menos em Deus. O homem acha que com o dinheiro, ele vai, através da tecnologia, ele vai fazer algo que vai solucionar todos os seus problemas, aquilo que vai dar a ele mais tempo de vida, aquilo que vai aplacar toda e qualquer doença, peste, praga, enfermidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o único que pode aplacar essa enfermidade, essa peste, o único que pode curar todas as enfermidades, o único que pode trazer a paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, só Ele e mais ninguém, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único Deus. E enquanto as autoridades que constituem um país não se converterem ao Senhor, enquanto as autoridades, os legislativos, os executivos, os que estão aqui, que controlam a parte judiciária, a autoridade maior do nosso país, os governadores, os prefeitos, enquanto as autoridades não se portarem, não se abrirem o coração, não se converterem, não se arrependerem dos seus maus caminhos, nada vai acontecer. O que está acontecendo hoje, escuta bem, escuta o que a palavra de Deus diz ao teu coração essa noite. O Espírito de Deus diz: está acontecendo a mesma coisa que aconteceu quando o povo de Israel estava preso ali no Egito. Moisés ia e falava com o faraó concordava em libertar o povo, depois de repente Deus endurecia o coração do faraó e ele mudava totalmente a sua direção. Hoje de repente está uma bagunça, de repente
vem um decreto, não, libera para o meu povo voltar às igrejas cultuar a Deus. Depois, de repente, não, agora cancela. Daqui a pouco libera de novo. Não, agora não pode, cancela. Deus está endurecendo o coração dos governantes para que a igreja se acorde, a igreja acorde, a igreja se levante. O povo de Deus se levante. Porque não é local de adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus no meu trabalho, em qualquer lugar que eu estiver. Se ali em meu coração estiver presente de Deus, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre a minha vida, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Mas o lugar de adorar a Deus é na casa de Deus, é no templo de Deus, é reunidos como um só corpo, estando juntos na presença dEle. E nós vemos que o homem está tentando fazer isso, impedir que o povo venha buscar a face do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz: deixa o meu povo vir buscar o Senhor. Deixa o meu povo ir buscar o Senhor. O único que pode aplacar essa peste é Deus. E os únicos que podem fazer isso é a igreja do Deus vivo, é a igreja que clama, é a igreja que tem temor, é aqueles que buscam e suplicam pela presença de Deus, é a igreja. Você que está nos vendo essa noite, eu não sei essa mensagem, este culto até onde o Senhor vai levar essa noite. Eu estou dizendo a vocês que são líderes religiosos, clame ao Senhor, busquem ao Senhor, de todo o teu coração, clame ao Senhor. E vocês que são autoridades no nosso país, deixa o povo de Deus buscar o teu Deus, deixa o povo de Deus buscar o seu Deus, porque prendê-los em casa não vai aplacar a ira de Deus. A palavra de Deus diz que lá no profeta Jonas, que o povo jejuou, o rei, ele se vestiu de saco, pano de saco. O rei se assentou entre cinzas, ele se humilhou. O rei se prostrou. O rei se arrependeu dos seus pecados e, como ele é a autoridade maior naquela cidade, o rei ali de Nínive, autoridade maior, ele intercedeu pelo seu povo. E Deus não permitiu que aquela cidade fosse destruída. Só que tem algo muito interessante nessa história, é que a palavra de Deus diz que depois que não aconteceu nada, Jonas, ele fica ali no local, longe da cidade, ele arma ali uma tenda, e ele deita na tenda e fica olhando para a cidade, esperando que ia acontecer alguma coisa. O profeta. Sabe quando a pessoa lhe quer que aconteça algo de ruim? Sabe quando aquela pessoa, Deus vai destruir, né? Deus vai destruir. Um homem de Deus, hein? O profeta. Ele foi para pregar o arrependimento, ele pregou o arrependimento, mas no coração dele ele queria que a cidade fosse destruída. E Deus é tão maravilhoso, que Deus faz crescer ali onde ele estava, uma planta, que faz sombra, para aplacar o sol, onde ele estava ali sentado olhando para a cidade. E no mesmo dia, uma lagarta vem e come aquela planta e seca, e Jonas quis morrer. Jonas ficou indignado, eu quero morrer. Aí Deus fala para Jonas, por que, Jonas, você está tão irado? Porque eu tinha uma sombra aqui, uma árvore bonita, aí morreu, secou.
Aí Deus fala para Jonas: então, você ficou com dó de uma planta que nasceu num dia, no mesmo dia secou e morreu. E você não tem compaixão de um povo que é pecador e não conhece o Senhor. Irmãos, nós temos que ter misericórdia. Nós temos que agir com misericórdia, assim como nosso Deus é misericordioso. Querido, você que está nos vendo esta noite, você que é líder religioso, ore, clame pela igreja. Clame pela tua cidade, clame pelo teu povo, clame pelo teu estado, clame pela tua nação. Ore por eles. Nós estamos passando por dias difíceis, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. O Senhor, Ele entregou a sua vida por mim, por você, para nos dar salvação, para nos restaurar, para nos levar à presença de Deus. O Senhor ali, quando o povo se arrependeu, o Senhor, Ele tirou a sua mão daquela cidade, Ele não permitiu que a cidade fosse destruída. E olha que eles haviam pecado e muito. Abra comigo em Judas. Judas, que é o penúltimo livro antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, verso de número 3. Olha o que a palavra de Deus diz: Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossas congregações com toda a espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Amém? Aqui Judas, através do Espírito Santo, ele nos convoca a batalhar, a não desistir, a batalhar dedicando nossas vidas com fé, confiando no Senhor, confiando em Deus. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo na terra. E hoje nós estamos em tempo de guerra e não de paz, tempo de batalhar. Eu vi esses dias a mensagem do pastor Márcio, e aquilo tocou no meu coração, que quanto tempo os cristãos buscam avivamento na igreja, quanto tempo os cristãos oram, jejuam e pedem, clamam ao Senhor por avivamento. E hoje tantas pessoas estão morrendo. E agora é que é o momento da igreja se levantar. É o momento da igreja se unir. É o momento da igreja orar para operar os sinais do Senhor, milagres e maravilhas, curas. A igreja fica acuada, a igreja fica presa. É o momento de se levantar, querido. É o momento de se levantar num clamor a Deus. É o momento de se unir. É momento de clamar a Deus, é momento de suplicar a Deus, é momento de nos levantarmos na força do Senhor e orarmos por aqueles que precisam de nós. Amém? Judas, no capítulo 1, verso de número 21. Perdão, verso número 20. Judas, capítulo 1, verso de número 20. Olha que a palavra de Deus diz: Vós, porém, amados, edificai-vos
na santíssima fé, que tendes orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem esta certeza. Amém? Vocês sabem uma coisa que eu vou dizer que é difícil a gente acreditar, mas há pessoas que servem a Deus e ainda não creem na vida eterna. Há pessoas que ainda não creem que são salvas pelo Senhor. Há pessoas que ainda não creem na vida, não têm a certeza da vida eterna. Por isso que se desesperam. Por isso que vem pessoas morrendo ao seu lado, e é muito difícil mesmo, querido. É muito difícil perder alguém querido, uma pessoa amada, seja um familiar, seja um amigo, uma pessoa conhecida. É muito difícil a perda. Mas, queridos, as pessoas estão desesperadas, porque elas não têm a certeza para onde vão depois da morte. Elas não têm certeza da sua salvação e ficam desesperadas. Mas nós, que cremos no Senhor, que sabemos que depois da morte dormiremos e um dia o Senhor virá e nos ressuscitará para a honra e glória do Teu nome, e viveremos com Ele nos céus, e veremos na presença de Deus, teremos a vida eterna. Nós não ficamos preocupados, porque nós sabemos qual é a nossa casa celestial, qual é o nosso destino, que é junto do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos usar, querido. O Senhor, Ele quer colocar no nosso coração este amor, essa compaixão, de levarmos até aqueles que não têm a certeza da vida eterna, que Ele é a vida eterna, e que se a pessoa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, essa promessa está sobre a vida desta pessoa. No verso de número 23, de Judas diz assim: assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Amém? Deus quer que nós, querido, venhamos a salvar os outros, arrebatá-los do fogo da condenação. Aquelas pessoas que estão, querido, com medo, em pânico, aflitos, é porque eles sabem, de uma forma ou de outra, que se eles morrerem naquele momento, eles não terão a salvação. E nós somos escolhidos por Deus para levar até eles a salvação, que é o nosso Senhor Jesus. Amém?